Então, pessoal, no bloco anterior, nós estávamos fazendo o fechamento aqui, fizemos o fechamento, inclusive, dessa característica do positivista. A característica positivista que se dá justamente dentro desse contexto da linearidade, dessa história linear, que vai acontecendo. Uma outra questão é essa sucessão de acontecimentos, que é natural e é normal, da concepção positivista, e aí temos também essa crença aí a sua base fundante para a construção histórica ou para a sua historiografia, esses fatos isolados dos grandes acontecimentos, né? E além daquilo que nós discutimos, dessa legitimação da elite que se torna hegemônica no poder, né? Se a gente observar, no Brasil, a gente tem no poder famílias assim que estão, por exemplo, Tancredo Neves, que ele foi governador de Minas, foi deputado, foi senador, e aí vem o neto, que herda, vem a questão daquela família dos Campos, lá do Nordeste, e aí vem perpassando e chega ao poder a família dos Covas em São Paulo, que vem perpassando, vem o Mário Cova, depois vem o Bruno Covas, e aí isso vem sendo uma herança, né? Essa é a hegemonia no poder, essas classes dominantes, né? E isso está ancorado, até essa forma política está ancorada também aqui na base, com base na concepção positivista, né? Mas vamos seguir, e agora nós vamos falar de uma outra concepção. E essa concepção que trataremos agora é a chamada concepção marxista, né? E como a gente vai discutir essa concepção marxista? Ela é uma das vertentes do marxismo, veja, ela não é o todo do marxismo, né? Ela é uma das vertentes do marxismo, né? Ela está baseada na obra de Karl Marx, ou seja, Karl Marx, de 1818 a 1883. Então, é um moço que não viveu tanto tempo assim, né? Morreu ainda consideradamente jovem, na concepção de hoje, não? Mas para a época já estava farto em dias. Mas o que esta concepção ela vai se firmar para trazer como sendo uma concepção que influencia não só a construção histórica, mas influencia o modo de viver de uma sociedade, influencia as estruturas sociais. Veja que ela enfatiza o modo de produção. E aí quando a gente estuda história mesmo, fazendo um curso de história, baseia-se no modo de produção asiático, né? Que é toda aquela construção de diques para que tenha água com abundância para poder fazer a produção, a irrigação naqueles terrenos asiáticos, que há algumas regiões escasso de água, né? Mas aqui ela enfatiza o modo de produção, maneiras de produzir, como as pessoas devem produzir, em vários momentos diferentes da história. Então, quando a gente estuda o modo de produção asiático, vai lá para o século XVIII, vai para o século XIX, e aí quando a gente observa outros países e outros continentes, como a Europa, a Ásia, Américas, que vão aderindo a essa concepção, isso a gente vai tendo essa reprodução da forma como se produz a riqueza em tempos diferentes aí dessa construção histórica. Bom, vamos em frente para verificarmos aqui as características do marxismo. Observe que o marxismo aqui
as suas características, elas são bem definidas, assim como as características do positivismo. Mas aqui, a história linear, narrada, passa a ser analisada como estruturas, né? Ou seja, agora não temos mais uma história linear, mas a estrutura de como se produzir a história, né? E aí, o que nós temos? A base principal dessa teoria ou concepção marxista, ela privilegia os estudos econômicos, ou seja, dentro da concepção marxista, o que é considerado como a base é a economia, é a geração de riqueza. Isso se torna a base de um povo. E aí nós vamos encontrar uma outra característica dessa concepção marxista, que são as minorias sociais passam a ser destacadas. Que aí, o que é entendido como minorias no contexto da história? São aqueles grupos sociais que têm menor representatividade, principalmente no campo político e no poder econômico. Não significa dizer que é minoria em quantitativo, eu já falei isso para vocês em outros momentos, no quantitativo de pessoas, mas é a minoria porque tem a menor fatia da riqueza, é minoria porque tem a menor representatividade política, né? Então, vejam que aí o Marx ele vai enfatizar, inclusive, que essas minorias, que a classe trabalhadora, ele vai exaltar em uma das suas obras, que a economia ela será melhor distribuída, e ele vai trabalhar dentro desse contexto de uma melhor distribuição de renda, e aí a gente encontra alguns políticos considerados de esquerda, outros de centro-esquerda, dizendo que são marxistas, né? Mas eles não querem abrir mão do salário dele para dividir com os menos favorecidos, né? Nem tampouco abrir mão da exceção extraordinária e fazer uma sessão extraordinária sem ganhar 100% a mais do que o valor de uma sessão ordinária, né? Então, a gente vê que se torna uma falácia quando a gente observa essas pessoas que se dizem socialistas e até mesmo comunistas, né? Quando chegam no parlamento, né? Eles não querem abrir mão dos seus privilégios de jeito nenhum. Não quer abrir mão do seu abono para combustível, dos valores para as passagens aéreas, dos valores que aumenta da verba de gabinete, que é disponibilizada. Ele não abre mão dessas coisas, né? Então, e muito menos do seu salário, dizer, não, vamos dizer, a minha verba de gabinete eu vou encaminhar para as instituições sociais que cuidam das pessoas necessitadas. Isso não acontece, né? A menos quando ocorre um político que quer utilizar-se do populismo, né? Às vezes a gente vê algum que, não, mas o meu salário eu vou doar para as instituições, mas não dentro de uma concepção de convicção política, e sim dentro de um outro viés, que é do populismo, para que as pessoas digam aquele é um homem bom. Né? Então, veja que essas minorias elas passam a ser destacadas. E aí é quando ele vai defender que, inclusive, a economia ela irá bem quando a classe trabalhadora assumir os modos de produção, que quando essa classe trabalhadora assumir o modo de produção e assumir o poder, então essa classe trabalhadora tem condições de fazer uma melhor distribuição de renda. Veja aí que os fatos históricos eles passam a sofrer críticas dos pesquisadores, né? Aí ele começa justamente as críticas, que é as histórias dos heróis, inclusive cria até esse clichê de história dos heróis, né? Que nós falamos ontem sobre isso também. Eu até apresentei uma lista de nomes para vocês na aula passada sobre que são constituídas dentro daquele modelo
inclusive da história sagrada, como os heróis, né? E aqui os fatos históricos eles começam a sofrer crise, né? Ou críticas, porque, segundo os pesquisadores que aderem a essa concepção marxista, aqueles acontecimentos e aqueles fatos históricos ocorreram porque era a elite que estava no poder, a elite econômica e a elite política. Se fossem outros trabalhadores, aqueles fatos históricos não teriam ocorrido da forma como aconteceram. Aí começam os pesquisadores das ciências sociais, das ciências humanas e sociais aplicadas, já começam a contestar e fazer críticas aos fatos históricos, né? E aí nós temos ainda nessa concepção marxista essa relação com a educação. Nas propostas curriculares, alguns livros didáticos, aqui já entra um pouco dessa base teórica, mas já apontando para questões metodológicas, o que são as questões metodológicas? É você definir objetos de conhecimento a partir do que está posto nos materiais didáticos, né? Então, quando você pega uma obra de cunho que está bem presente a concepção marxista, você tem que observar essa estrutura dos textos, a linguagem, o cunho ideológico, o que é privilegiado naquela construção ou nos objetos de conhecimentos que ali estão postos naquela obra, né? Veja que nas propostas curriculares, alguns livros didáticos foram escritos no final da década de 80, né? Olha, quando ela perpassa ali no período dos governos militares, ele assume essa concepção marxista do ponto de vista da economia, para criar essa base, inclusive cria-se até aqueles chavões do milagre econômico no período do governo militar. Isso até para dar uma satisfação de que o marxismo que estava em voga na Europa era até admitido no Brasil que o desenvolvimento econômico estava se alastrando de forma contagiante e a contagiar a população brasileira. Mas nos livros didáticos, quando a história e a geografia voltam aos livros didáticos, eles começam a ser escritos aqui na década, já no final da década de 1980, e ampliaram os estudos sobre a economia. Então, eles trazem muito esses materiais ali do final da década de 80, se você pega alguns livros de história dali, eles privilegiam muito essa questão do desenvolvimento econômico, né? O avanço da pecuária, o avanço da industrialização, a riqueza dos garimpos, né? O Serra Pelada, que vem aí com toda a força, né? E outros garimpos, Peixoto de Azevedo, que era um garimpo assim, que trouxe muitos minérios, a extração, os carajás, a extração de ferro, e essa base econômica está muito presente, considerando que a economia é a base de sustentação para a concepção marxista. E na educação, é aqui na década de 80 que os livros começam a configurar e a trazer nas suas páginas esta concepção bem presente nos objetos de conhecimentos a serem trabalhados pelas instituições escolares. Aqui a gente estamos já chegando ao final, porque eu deixei para a gente trabalhar essa concepção positivista separadamente mesmo, para a gente poder ver essa diferença. Eu ainda não postei esses slides lá, vou postar agora, após o final da aula, bem como o link desses dois blocos, né? E aí eu preciso passar para vocês também que eu vou fazer, enquanto a gente conversa aqui, eu vou parar a gravação, né? Fazer uma pausa.